Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a investigação criminal. A investigação criminal é um dos temas mais importantes do processo penal, na minha opinião, porque é na investigação criminal que o processo consegue extrair suas forças mais fundamentais. A investigação criminal, eu diria, é a própria raiz do processo penal, porque é nessa fase, é nessa etapa, que os elementos de prova que vão formar a convicção da acusação, a convicção do magistrado e os fundamentos da defesa vão ser colhidas, tratadas, processadas, organizadas e aí sim, efetivamente, se for o caso, dá início à persecução criminal. Existem duas espécies de investigação criminal. Aquela que é mais tradicionalmente conhecida nós chamamos de inquérito policial, que é um instrumento de investigação das polícias judiciárias, sejam elas as polícias civis dos estados ou a Polícia Federal. Mas nós temos também uma espécie de investigação mais recente, que é chamada apenas genericamente de procedimento investigatório. E essa sim é uma forma de investigação que é promovida pelos órgãos do Ministério Público, né, ou pelos órgãos dos Ministérios Públicos, né, sejam eles os Ministérios Públicos Federais ou os Ministérios Públicos dos Estados. Muito embora a previsão legal expressa se dê na forma de que a atribuição da investigação compete à Polícia Judiciária, já há alguns anos a jurisprudência tem se consolidado e hoje ela é uníssona em admitir, por força de decisões do STF, que o processo penal ele enseja na fase investigativa também um âmbito de atuação para o Ministério Público, não apenas como controlador externo da atividade policial, como ele próprio condutor de procedimentos investigatórios autônomos. Daí que a gente tem a investigação criminal como um gênero e o inquérito policial como um instrumento de investigação das polícias judiciárias, ao passo que o procedimento investigatório é, efetivamente, o instrumento de investigação dos ministérios públicos. Por que eu estou chamando de procedimento investigatório e não de inquérito policial? Porque eu não posso confundir a atividade de polícia judiciária com qualquer outra atividade de investigação. Não é porque uma determinada atividade de investigação toma lugar que eu vou chamar essa atividade de atividade policial. E isso porque a forma como as investigações são conduzidas, embora análogas, não são exatamente as mesmas. Para todos os efeitos, eu vou tratar desses temas me referindo ao inquérito policial, que é efetivamente a nomenclatura que se encontra na lei. Com relação à investigação criminal, em sentido amplo, e ao procedimento investigatório do Ministério Público, em sentido estrito, eu vou me basear no inquérito policial para formar as analogias necessárias quando couber, exceto pelo fato, bastante relevante, de que, primeiro, o procedimento investigatório do Ministério Público não tem previsão legal expressa, é uma construção jurisprudencial, e segundo, ele não sofre o controle externo de quem quer que seja. Então, é fundamental entender que isso já é uma grande baliza para a tramitação dessas investigações e para o controle da legalidade dessas investigações. Pois, se é verdade que no inquérito policial o fiscal da lei atua para regulamentar ou para, como posso dizer melhor, para controlar a atividade policial, seja no cumprimento dos prazos, seja na correção das diligências, por outro lado, o procedimento investigatório do Ministério Público está sujeito ao próprio controle do Ministério Público, um controle interno e não externo, portanto, com as implicações que isso tem. Né? Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de genericamente tratar do que é a investigação criminal. Bom, a investigação criminal, ela é, para começo de conversa, a base do processo penal. A investigação criminal tem por fundamento ou por objetivo a elucidação dos fatos criminosos e o descobrimento de suas autorias. O artigo 4º do Código de Processo Penal estabelece da seguinte maneira: a Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais do território, de suas respectivas circunscrições, e terá, por fim, a apuração das infrações penais e de sua autoria. Parágrafo único. A competência definida nesse artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem, por lei, seja acometida a mesma função. Então percebe que a finalidade aqui da Polícia Judiciária, independente de outros órgãos que possam ter poderes análogos, como por exemplo os Ministérios Públicos, é a elucidação das autorias dos delitos
e dos fatos dinâmicos conforme eles tenham acontecido. Então, a chave para encontrar a justa causa para a propositura da ação penal é um trabalho policial de investigação bem feito, é um trabalho ministerial de investigação bem feito. A investigação criminal é, então, a chave para a elucidação dos fatos criminosos e de suas respectivas autorias. E ela é tão importante para a acusação quanto para a defesa, porque da mesma maneira como as provas colhidas na fase da investigação vão fundamentar uma eventual denúncia ou queixa, é também com base nos elementos colhidos durante a investigação que a defesa sustentará os seus argumentos, elaborará as suas teses. Daí que hoje a investigação criminal é uma disciplina que precisa ser enxergada por uma outra ótica. Durante muito tempo, o inquérito policial e, por consequência, a investigação criminal foram entendidos como instrumentos inquisitoriais, como uma fase do procedimento, uma fase do processo que não admitiu contraditória e ampla defesa, uma vez que a acusação não havia sido formalizada, e sendo inquisitorial, monodirecional, unilateral, acabava muitas vezes por ser um procedimento muito autoritário. Não há espaço para nenhum tipo de procedimento autoritário no Estado Democrático de Direito, pois, na democracia, a única forma de autoridade admissível é a autoridade que deriva da lei. Assim nos ensina o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, no meu entendimento, aquele que é o mais importante, o mais fundante, que estabelece justamente o princípio da legalidade baseado no princípio da liberdade, ou o princípio da liberdade baseado no princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. De tal maneira que quando eu estou falando de um processo penal democrático, cujos fundamentos se deem na Constituição Federal, eu não posso manter uma bolha histórica apartada de um contexto constitucional, sem com isso sacrificar a própria constitucionalidade do processo inteiro. Pois as provas escolhidas no ambiente de inconstitucionalidade certamente contaminarão o resto do processo pela teoria das árvores dos frutos envenenados. Então, eu acredito que é fundamental para nós nesse momento, e sobretudo é um papel fundante da doutrina, dar um tratamento novo ao inquérito policial, dar um tratamento novo ao procedimento investigatório do Ministério Público. E a legislação, nesse sentido, ela tem se tornado bastante fértil na medida em que, cada vez mais, como nós vamos aprender, ela vem trazendo instrumentos para a atuação da defesa no curso da investigação. Autores como Aurílio Lopes Júnior já tratam do tema e os grandes escritórios de advocacia já conseguem prestar um serviço bastante importante para as defesas, que é a investigação defensiva. Pois, se é verdade que a investigação criminal visa elucidar os fatos e as suas respectivas autorias, é evidente que a prova colhida aqui é de suma importância para sabermos se aquele que é imputado é culpado ou é inocente, e se aqueles fatos que são imputados a esse indiciado na investigação criminal são exatamente aqueles cujas conclusões a autoridade policial chegou, ou aquelas conclusões ao que o órgão do Ministério Público chegou. É muito importante que a gente considere a participação da defesa no âmbito da investigação criminal. E a gente vai encontrar muitas objeções da doutrina, mas essa doutrina é uma doutrina que precisa ser revista, porque ela não está amparada no espectro constitucional da investigação criminal. E isso porque, se nós tivéssemos um procedimento que é inquisitório, um procedimento que não permite o contraditório, um procedimento que não permite ampla defesa, nós estaríamos diante de uma exceção da exceção. Porque se é verdade que a investigação criminal é procedimento administrativo, também é verdade que em nenhum procedimento administrativo se admitirá a ausência de contraditório, a ausência de defesa. É claro que as implicações de uma investigação criminal são muito sérias, e é por isso que é fundamental que as garantias constitucionais do processo penal valham também para essa que é, talvez, a fase mais importante do processo, pois nela são produzidos os elementos de provas que serão levados posteriormente ao juízo.